Fala, mundanos e mundanas do meu coração. Vamos para a terceira aula de resumo de Direito Penal para a primeira fase do OAB. Não canso de dizer que você é um aluno diferenciado de estar aqui assistindo esse resumo com o intuito de conseguir gabaritar Direito Penal na primeira fase do OAB. A aula de hoje ela vai ser voltada para temas específicos que caem na primeira fase do OAB. E quais são eles? A gente vai falar sobre pena, aplicação de pena, progressão e regressão de regime. Tranquilo? São temas muito técnicos e a gente já sabe que a primeira fase do OAB sempre é técnico, os termos, as questões cobram muita coisa técnica, mas a gente sabe que entendendo fica tudo muito mais fácil na hora de responder as questões. Se você ainda não assistiu às outras aulas, não esqueça de, depois de assistir esse vídeo, vai lá, já tem 2 aulas de Direito Penal, 2 aulas de Processo Penal. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para você conseguir a sua tão sonhada aprovação na primeira fase do OAB. Tranquilo? E fica o convite, se você ainda não baixou, tem gratuito, vou deixar o link para vocês, o nosso cronograma de 30 dias do OAB. Eu sei que já está chegando perto, mas além do cronograma, você vai ter acesso a mini resumo, você tem acesso a mapa mental, tudo de forma gratuita. Então vale a pena, depois que você assistir esse vídeo, clica lá para você ter acesso a todos esses materiais de forma gratuita. Tranquilo? Então beleza, vamos começar. Hoje nós vamos falar primeiro da parte teórica, como sempre, e depois a gente vai aplicar tudo que a gente estudou nas questões, como aquilo que a gente estudou é cobrado nas questões da primeira fase do OAB. Beleza? Vamos lá. O que é a pena? A pena nada mais é do que a punição no qual o agente que cometeu o crime vai ter. Então, ele vai ser punido através da pena. Beleza? E qual é a pena? Existem 3 tipos de pena. Ela pode ser privativa de liberdade. Quando a gente fala de privativa de liberdade, a gente está falando aqui de cadeia, né? A gente está falando de realmente retenção, a pessoa ali vai ficar presa. A gente tem a restritiva de direitos. Aqui a gente está falando de prestação de serviço, tá? Pecúnia. E nós temos a pena de multa. Tranquilo? São esses 3 tipos de pena que existem no direito penal. Beleza? As penas privativas de liberdade. As penas privativas de liberdade, elas podem ser de reclusão, detenção, reclusão, detenção ou prisão simples. A prisão simples, ela vai acontecer sempre nas contravenções penais, beleza? Prisão simples vai acontecer sempre nas contravenções penais. Tranquilo? Então, nós temos a pena privativa de liberdade, a reclusão e a detenção. Qual que é a diferença da reclusão para a detenção? Na reclusão, ele pode iniciar no regime fechado, semiaberto ou aberto. Já na detenção, ele poderá começar no semiaberto ou aberto. Não há possibilidade, se ele for condenado em pena de detenção, de iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Tranquilo? Isso é muito importante, porque pode aparecer para vocês na primeira fase do OAB perguntando se está correto. Ele foi condenado por um crime de detenção e iniciou o cumprimento de pena em regime fechado. Não pode. Beleza?
Agora, quando ele é condenado por 2 crimes, igual eu já expliquei para vocês, concurso de crime, ele foi condenado por 2 crimes, 2 penas, uma pena de reclusão e uma pena de detenção. Nesse caso, ele vai cumprir primeiro a pena de retenção, porque a pena de retenção, a pena de reclusão, ele vai cumprir primeiro a pena de reclusão, porque a pena de reclusão, ela inicia em regime fechado, então tem que começar pelo regime mais gravoso, então nesse caso vai começar pelo reclusão e depois vai cumprir a pena de detenção. Beleza? E como que a gente vai determinar se a pessoa inicia no regime fechado, semiaberto ou aberto? Bom, para verificar isso, a gente tem que olhar no Código Penal. O regime fechado diz que a pena superior a 8 anos, então maior de 8 anos, será cumprida em regime fechado. Em regime semiaberto, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 e não exceda a 8. Então, o semiaberto, ele é não reincidente e a pena ela é maior que 4 e ela é menor do que 8. Beleza? Tranquilo? E no regime aberto, o condenado é não reincidente e a pena é menor do que 4 anos. Beleza? Então, regime fechado maior que 8, semiaberto entre 4 e 8 e aberto menor que 4. Porém, a gente tem que fazer algumas ressalvas aqui. Qual que é a primeira ressalva? Quando a gente fala de não reincidente. É possível a gente observar que tanto no semiaberto quanto no aberto, ele não pode ser reincidente. Então, na primeira leitura que você faz do código, você entende o quê? Que sendo reincidente, ele vai responder, a pena vai se iniciar no regime fechado. É o que a gente entende da primeira leitura disso. Ou seja, a pena é menor de 4. Quando ele é reincidente, vai para o semiaberto. Porém, o semiaberto fala, não pode reincidente, então ele seria no regime fechado. É a primeira leitura. Mas aí vem uma súmula do STJ que fala o seguinte: é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Então, se favoráveis às circunstâncias judiciais, que a gente vai falar lá mais pra frente, que é o artigo 59, que é uma boa conduta, análise social, enfim, se ele entender que é possível, analisando as circunstâncias judiciais, ele poderá, mesmo sendo reincidente, ficar no regime semiaberto. Ou seja, se ele ser do regime aberto, porque a pena é menor de 4 anos, ele vai passar para o semiaberto. Agora, se a pena é maior que 4 e menor que 8, ele vai subir para o fechado, tá? Então, ele sempre vai subir 1. O aberto é reincidente, então tem que ser o semiaberto. O semiaberto é reincidente, ele vai para o fechado. Não tem nada pior que o fechado, então, mesmo ele sendo reincidente já com uma pena maior de 8 anos, é no fechado mesmo. Tranquilo? Vamos lá. Atenção! Detração de prisão provisória. O que acontece? Quando o juiz vai fixar a pena, ele fixou a pena e chegou à pena final. Então, ele vai fixar qual regime ele vai iniciar. No momento em que ele for fixar qual é o regime que ele vai iniciar, ele pode fazer a detração da pena que já foi cumprida, tá? Então, se ele era preso provisório, se ele teve aquela prisão cautelar, que eu também já expliquei para vocês na outra aula de processo, se ele estava preso enquanto ele respondia o processo, esse tempo em que ele está respondendo, passou preso enquanto ele respondia o processo, esse tempo que ele passou preso vai ser diminuído da sua pena. Então, por exemplo, 8 anos
Vou dar um exemplo menor, né? 5 anos. Ele pegou uma pena de 5 anos, mas ele ficou preso por 2 anos, a pena dele será de 3 anos, certo? Então, ele poderá ter o regime aberto fixado. Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Progressão de regime. Ou seja, depois que ele foi preso, então ele foi preso em regime fechado. Ele pode progredir de regime. Ele foi preso em regime semiaberto. Ele pode progredir. Veio a mudança do pacote anticrime que alterou as porcentagens e as frações que a gente já conhecia. Tá? Então, tá um pouco diferente do que era antes. E a gente sabe que tudo que é diferente, tudo que é novidade, tem chance de cair na prova da OAB. Mas eu tenho uma tática para a gente conseguir decorar aí sem passar muito aperto, tá? Ó, as porcentagens são as seguintes: 16, 20, 25 e 30. E depois as porcentagens são 40, 50, 60 e 70. Aqui a gente pode ver que é de 4, 5 em 5 e depois 10, 10, 10 e 10. Beleza? Aqui é quase 5, 5, 5, 5, aqui é quase 10, 10, 10, 10. Só esse 16 aqui que vem para complicar, para não ficar tão fácil a gente decorar. Beleza? Então, se ele cumprir 16% da pena, o crime cometido sem violência ou grave ameaça e quando ele for primário. Então, sem violência e primário. Beleza? Agora, crime cometido sem violência ou grave ameaça e quando ele for reincidente, é 20%. Se ele for crime cometido com violência à pessoa mais primário, 25%. E se for cometido com violência e reincidente, 30%. Então sem violência primário, sem violência reincidente, com violência primário, com violência reincidente. Beleza? Bem fácil da gente decorar uma tabelinha. E para crimes hediondos, isso aqui a gente está falando de crimes comuns. Com essa porcentagem que vai conseguir a progressão de regime. E dos crimes hediondos. Nos crimes hediondos é o seguinte: crime hediondo sem resultado morte, porém primário, 40%. Com resultado morte, porém primário, 50%. Sem resultado morte, porém reincidente, 60%. E com resultado morte e reincidente, 70%. Beleza? Você fazendo essa tabelinha, lembrando dessa tabelinha, não tem erro a progressão de regime. Tranquilo? Eu falei para vocês do primeiro requisito. Qual que é o primeiro requisito para a progressão de regime? O tempo de pena cumprido. E qual que é o segundo requisito? O segundo requisito é o bom comportamento. E esse bom comportamento será avaliado através do atestado de boa conduta, tá? É o atestado de conduta carcerária. E ele vai ser expedido, vai ser firmado pelo diretor do estabelecimento prisional, tá? Novidades: conforme a súmula 439 do STJ, não é mais necessário o exame criminológico para que ele seja solto, beleza? Para que ele tenha essa progressão de regime. Não é mais necessário. Só quando a conduta, o atestado de conduta carcerária não for suficiente para atestar a boa conduta do prisioneiro, é que aí sim vai ser necessário esse exame. Beleza? Então, se perguntar na sua prova da OAB, é indispensável? Não, não é indispensável esse exame criminológico, beleza? Regressão. Então tá, a gente já falou sobre a progressão, agora nós vamos falar sobre a regressão de regime. A
regressão de regime vai acontecer quando ele voltar para um regime mais gravoso. E quando que isso vai acontecer? Conforme o artigo 118 da Lei de Execuções Penais, quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, então nesse caso ele vai regredir de regime, ou sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena da execução torne incabível o regime. Tá? Então, se ele tiver um regime aberto, for condenado, e aí ele tiver que voltar para a penitenciária para cumprir essa pena, porque a pena total não vai ser possível ele cumprir em regime aberto, assim será, tá? Ele vai regredir de regime. Tranquilo? Beleza. Falamos da pena privativa de liberdade, a gente vai falar da pena restritiva de direitos. A pena restritiva de direitos, para quem sabe, em muitos momentos, você vai substituir a pena privativa de liberdade pela pena privativa de direito. E quando que é possível fazer isso? Primeiro, pela quantidade de pena aplicada. Ela não pode ser superior a 4 anos. Então, se for superior a 4 anos, não pode. Nos crimes dolosos e nos crimes culposos. Independe da pena. Tá? Então, crime doloso não superior a 4 anos e no culposo independe da pena. Natureza do crime cometido. As penas restritivas de direito não se aplicam a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, tá? Então, crimes sem violência ou grave ameaça, tá? Sem violência ou grave ameaça. O réu não ser reincidente em crime doloso. Então, ele só não pode ser reincidente em crime doloso. Tranquilo? E as circunstâncias judiciais serem favoráveis. Beleza? Circunstâncias judiciais do artigo 59, tá? Então, preenchendo todos os requisitos, pode ser substituída a pena. Então, atenção, 3 coisas que vocês têm que ficar muito atentos. Só tem limite de pena em crime doloso, crime culposo não tem. Os crimes têm que ser sem violência ou grave ameaça e é só reincidente em crime doloso. Reincidente em crime culposo você pode aplicar normalmente. Tranquilo? Ficando atento a isso aqui, é o que cai na prova da OAB relacionado à pena restritiva de direito. Tá? Agora a gente vai falar sobre a fixação da pena. Fixação da pena. O juiz vai fixar a pena. E como que ele vai fazer isso? Primeiro, a pena base, que será observado as circunstâncias judiciais e a qualificadora, porque a gente sabe que a qualificadora ela muda o tipo, a pena base do tipo penal. Então, a gente sabe que um crime qualificado, um crime comum pode ter 2 anos e um qualificado 4 anos. Então, ele já muda ali a pena base. Então, a gente vai ver se ele é qualificado, a gente já sabe que a pena base é de 2 a 4, ou de 4 a 6, conforme tiver lá no qualificado. E aí, a gente vai analisar se tem alguma coisa aqui que vai fazer a gente fixar essa pena base além. Então, a gente já fixou no mínimo legal. Tem mais alguma coisa para eu aumentar? Tem alguma circunstância judicial aqui para aumentar? Tipo, maus antecedentes? Porque reincidência é diferente de maus antecedentes. Maus antecedentes pode acontecer quando ele
já foi reincidente, já passou os 5 anos de que ele cumpriu aquela pena, então ele deixa de ser reincidente, mas ele continua com maus antecedentes. Então, os maus antecedentes podem entrar aqui na circunstância judicial. Então, sempre que falar circunstância judicial, lembra de olhar se tem maus antecedentes. Beleza? Tranquilo. Analisou a pena base, circunstância judicial. A próxima que a gente vai olhar são as circunstâncias atenuantes e agravantes. Atenção, as atenuantes e as agravantes não podem elevar a pena além do máximo legal e nem do mínimo legal. Ou seja, se eu tenho aqui atenuante de confissão espontânea é um atenuante, mas eu fixei a minha pena base no mínimo legal, eu não consigo aplicar a minha atenuante, porque ela ficaria com a pena abaixo do mínimo legal. Então, por isso, eu não aplico atenuante, porque eu não posso deixar a pena abaixo do mínimo legal. Tranquilo? Como que a gente vai aplicar a circunstância atenuante? A circunstância atenuante costuma atenuar a pena até 1/6. Cada atenuante ali até 1/6. Beleza? Atenção, atenuante ela não é por fração. A gente usa essa fração aqui para facilitar o nosso cálculo, tá? Mas nas atenuantes não fala nada sobre valor. Isso aqui é a doutrina que estipulou, mas não tem uma fração ou um valor determinado nas atenuantes, tá? E quais são essas atenuantes? E quais são essas agravantes? Vamos lá. As agravantes, as principais que eu vou falar aqui para vocês, porque se eu ler o artigo todo vai ficar muito cansativo. Mas as principais que vocês precisam saber que agravam uma pena. A reincidência, ter cometido o crime por motivo fútil ou torpe, para facilitar a execução, ocultação ou a impunidade ou para dar vantagem a outro crime. A traição, emboscada, dissimulação, com o emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, com abuso de autoridade ou violência contra a mulher na forma da lei específica, tá? Contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Basicamente, o que vocês precisam saber para a prova do OAB são essas agravantes. Lembrando que, se ele não sabia, vamos supor, contra a mulher grávida, se ele não sabia que aquela mulher estava grávida, ele não pode ser imputado objetivamente. Então, se eu não sei que a pessoa está grávida, eu não posso ser punida por uma agravante que eu não sabia, tá? Então, nesse caso, não vai ser aplicada a agravante. Segundo caso, a reincidência. A reincidência, ela só vai aplicar para quando você cometer o crime, já ter uma condenação transitada em julgado. Não é no momento da sentença, é no momento da condenação. Então, não é no momento da sentença, não é no momento da condenação, é no momento de que você comete o crime. Então, no momento em que ele cometeu o crime, se ele já tiver uma condenação transitada em julgado, ele é reincidente, tá? Se no momento da sentença ele tem uma condenação transitada em julgado, mas no momento que ele cometeu um crime ele não tem uma sentença transitada em julgado, então nesse caso ele não é reincidente, beleza? A reincidência ela só vai aplicar em cima de quem é reincidente. Então, se eu cometo um crime com você, eu sou reincidente e você não, a reincidência só vale para mim, para você não. Tranquilo? Por último, quando a gente estiver falando, por exemplo, de crime cometido com fogo, né, que é um agravante, se essa agravante fizer parte do tipo penal, a gente não vai aplicar. Exemplo, crime de incêndio. No crime de incêndio, a gente não vai aplicar
essa agravante de ter usado o fogo. Por quê? Seria um bis in idem, então a gente não vai aplicar, beleza? E as circunstâncias atenuantes, as principais, ser um agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 no momento da sentença, tá? Então, 21 no fato, 70 na sentença. O desconhecimento da lei, ter o agente cometido crime por relevante valor moral ou social, procurado por sua espontânea vontade com eficiência logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano, cometido sob coação que podia resistir, ter confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime, ter cometido o crime sob a influência de multidão, tumulto, se não provocou essa multidão. Beleza? Então, principalmente, confissão, menor de 21, se ele reparou o dano, se ele cometeu por motivo de relevante valor moral ou social, tranquilo? Então, nesses casos, são os casos que podem aparecer para vocês na primeira fase do OAB. Prosseguindo. Por último, para a gente finalizar, acabou as atenuantes e agravantes. A gente vai, por último, para as causas de aumento. As causas de aumento, essas sim, vêm as causas de aumento, essas sim, aparecem a fração. Então, na causa de aumento já vai ter a fração, tanto na de aumento quanto na de diminuição. Beleza? Tanto na causa de aumento quanto na causa de diminuição vai ter a fração estipulada. E por que isso é importante? Porque a partir do momento que tem a fração estipulada, você tem que aplicar aquela fração. E você tendo que aplicar aquela fração, pode ser que a sua pena final fique menor do que o mínimo legal ou maior do que o máximo legal. Ou seja, se eu cometi um crime, qual que é a causa de diminuição mais conhecida que a gente tem? Tentativa. Se eu cometi um crime, a pena é de 2 a 4 anos. Foi fixada a minha pena em 2 anos, não tive nenhuma agravante, não tive nenhuma atenuante. Eu vou aplicar aqui minha causa de diminuição, que é a tentativa. Apliquei a tentativa, metade da pena. A fração da tentativa, 1/2. Se for assim, eu vou pegar a pena de 1 ano. Entenderam? A minha pena mínima legal, descrita no meu tipo penal, é de 2 anos. Mas quando eu aplico essa causa de diminuição, a minha pena final vai ser de 1 ano. E não tem problema. Diferente do que acontece na atenuante e na agravante, que eu não posso ir no mínimo legal, abaixo do mínimo legal, nem acima do máximo legal, na causa de diminuição e de aumento, eu já posso. Tá bem? Vamos então ler as nossas questõezinhas. Vamos lá para a gente finalizar. Carlos, 21 anos, foi condenado a cumprir pena de prestação de serviço à comunidade pela prática de um crime de lesão corporal culposa no trânsito. Lesão corporal culposa. Em 1 de 2014, 6 meses após cumprir a pena restritiva de direitos aplicada, praticou novo crime de natureza culposa, vindo a ser denunciado. Carlos, após não aceitar qualquer benefício previsto na Lei 9.099 de 95, que é a Lei de Juizado Especial Criminal, e ser realizada a audiência de instrução e julgamento, é novamente condenado em 17 de 2 de 2016. O juiz aplica a pena de 11 meses de detenção, não admitindo a substituição por restritivo de direito, em razão da reincidência. Considerando que os fatos são verdadeiros, que o Ministério Público não apelou, o advogado do Carlos, sob o ponto de vista técnico, deverá requerer em recurso. O que ele vai ter que requerer? A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
A suspensão condicional da pena? O afastamento do reconhecimento da reincidência? A prescrição da pretensão punitiva? Gente, olha só, a própria questão falou: não admitindo a substituição restritiva de direitos em razão da reincidência. Cara, a resposta tá aí. Ele é reincidente em crime doloso ou ele é reincidente em crime culposo? Ele é reincidente em crime culposo, porque o primeiro era culposo e o segundo era culposo. Beleza, se assim for, se ele não é reincidente em crime doloso, se assim for, a pena, mesmo que não tenha, para crime culposo, não tem o limite de pena, mas se fosse um crime doloso, a pena menor de 4 anos, ele preenche os requisitos para ter direito à pena privativa a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Ok? Qual que é então a sacada dessa questão? Ele não era reincidente em crime doloso. Se ele não é reincidente em crime doloso, ele pode sim ter a pena substituída, tá? É o que eu falei com vocês quando a gente estava estudando essa parte. Bem tranquilo. É só você saber. Sabendo, você consegue responder. José cometeu em 10/11/2008 delito de roubo. Foi denunciado, processado e condenado com sentença condenatória publicada em 18/10/2009. A referida sentença transitou definitivamente em julgado em 29/8/2010. No dia 15/5/2010, José cometeu um novo delito de furto, sendo condenado por tal conduta em dia 7/4/2012. Então vamos lá. Ele foi condenado, gente. Foi condenado e transitado em julgado dia 18/10/2000 e... Como é que foi? 18/10/2009. Beleza? E ele cometeu o crime no dia... Ah, não. A sentença foi transitada no dia 29 do... A sentença foi transitada no dia 29/8/2010. 29/8/2010. Essa é a data que a sentença foi transitada em julgado. Ele cometeu um crime no dia 15/5/2010. Beleza, ele até teve uma sentença antes desse fato, mas ela só transitou em julgado depois. Então, se quando ele cometeu o fato ainda não tinha sentença transitada em julgado, ele vai ser primário, tá? Vamos ver o que fala a questão aqui. Nesse sentido, levando em conta a situação narrada, a disciplina acerca da reincidência assinale a alternativa correta. A reincidência relativa ao delito de roubo, José deveria ser considerado reincidente. Então, na sentença relativa ao delito de roubo, José deveria ser considerado reincidente. Não, o crime de roubo foi o primeiro que ele cometeu. Então, ele não vai ser considerado reincidente. Na sentença relativa ao delito de furto, José deveria ser considerado reincidente. Não, porque quando ele cometeu o crime de furto, que foi o segundo crime, ainda não havia sentença transitada em julgado. C. Na sentença relativa ao delito de furto, José deveria ser considerado primário. Perfeito, porque quando ele cometeu o segundo fato, ainda não havia sido transitado em julgado. Por último, considera-se reincidente aquele que pratica crime após publicação de sentença que no Brasil ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Não, a reincidência não se dá com a publicação da sentença, mas sim com o trânsito em julgado da sentença. Tranquilo? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente já está passando da metade do nosso curso, então eu espero que vocês continuem até o final, porque eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença no momento que você for pegar a sua prova, que você fizer a sua prova, tranquilo? Se você gostou dessa aula, curte esse vídeo, vai ajudar a chegar a mais pessoas, compartilha com um amigo que também vai fazer a prova da OAB. Eu tenho certeza que juntos, todos nós, chegaremos à tão sonhada aprovação.
Beleza? Espero vocês na próxima aula, quinta-feira, ou se você não está acompanhando todos os dias, está assistindo as aulas todas juntas, espero você aí daqui a 5 minutos para assistir a nossa próxima aula. E eu espero realmente que depois você venha falar comigo que você conseguiu a sua aprovação na primeira fase do OAB. Beleza? Então é isso. Até a próxima.